espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast. Estamos começando mais um episódio do Silveira Podcast. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, Pastor Doda. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a vida profissional dele, sobre uns projetos que eu fiquei sabendo que tem, sobre a vida ministerial. Nós vamos fofocando com Silveira quase. Saber um pouco mais da sua vida. É um prazer receber você no nosso canal. Tá? Obrigado. Seja muito bem-vindo. E é isso. Então vamos lá. Como um bom mineiro, eu vou te perguntando, você é filho de quem? Quem é você? Você é de onde? Então, filho de Eleni Ribeiro Alves Marques e Alonso Marques da Costa. Família que teve um casamento conturbado, né? Filho do meio, né? Sabe, filho do meio sempre é aquele, né? Que sempre tem que dividir tudo. Então, a gente cresceu nós crescemos numa família cristã. Embora minha mãe tinha aquele problema de casamento, o casamento dela não deu certo, abandonado pelo pai muito cedo. E aí a gente começou, né, essa vida de superação, sempre buscando ser um pai melhor, sempre buscando ser uma pessoa que às vezes não pude ter presente na minha vida, apesar de que eu tive muitas referências, tá? Meu avô mesmo foi um pai para mim na minha vida. Então, esse é o Doda, filho da Leninha e filho do Alonso, mas eu diria que no Alonso ainda seria filho do Evi, que é o meu avô, que fez um papel de pai importantíssimo na minha vida, me ajudou a forjar caráter, que me me apresentou a Cristo, e isso pra mim faleceu ano passado, mas ainda sou apaixonado por ele. Tá certo. E Doda, conta pra nós aqui, quando começou a sua vida profissional? Então, Thiago, eu lembro que quando ainda mais novo, eu ainda não tinha profissão. Eu gosto de contar a história, Jesus fala que os meninos chamam que a gente era o tiozinho. O Doda era tiozinho. Eu trabalhei muito tempo como auxiliar de serviços gerais, numa escola. E ali... Entendi, o tiozinho da escola. Os meninos falam assim, pô, Doda, você era tiozinho? Assim, eu era tiozinho. E ficava ali mesmo, às vezes, fazendo aqueles serviços gerais. E nesse meio tempo, eu sempre busquei uma vida profissional, sempre pedi a Deus nas oportunidades. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a mirar, a colocar como alvo uma profissão foi elétrica. Então eu lembro que lá em Ipatinga, sou de Ipatinga, né? Então lá em Ipatinga tinha um projeto que chamava Projeto Rosângela Reis. Hoje ela é até uma deputada, eu admiro muito o trabalho dela e sou muito grato a ela pelo que ela fez. Então, tipo assim, eu entrei nesse projeto social, comecei a fazer uma elétrica residencial, comecei a aprender os conceitos de elétrica, e aí por um tempo eu comecei a comprar algumas ferramentinhas, eu pensei assim, poxa, o que eu vou comprar? E comecei a pegar alguns trabalhinhos, mas até então não desencantou, não desenvolveu a vida profissional. Mas aí nesse meio tempo eu conheci um amigo que trabalhava com um empreiteiro, que tinha muitas obras aí em Ipatinga, de elétrica, e aí surgiu a oportunidade de entrar como ajudante de eletricista, trabalhando nessas obras que ele tinha espalhado por Ipatinga, hospitais, prédios. E aí eu entrei como ajudante de eletricista, comecei a trabalhar, puxando cabo, quebrando parede, e ali foi sofrendo, e automaticamente eu fui me destacando pela minha disponibilidade. Ou seja, disponibilidade e sempre você ter aquela coisa assim, de prever o que já vai acontecer. Então, eu sempre antecipava. Se eu às vezes estava trabalhando com alguém de ajudante, aí o cara falava assim, me dá a fita, eu já estava com a fita. Então, eu já ficava assim, olhando o trabalho, ele vai precisar da fita. Então, eu já pegava a fita, ele vai precisar da chave de fenda. Aí vai precisar da chave de fenda ou do alicate. Eu já ficava com elas assim. Então, eu tentava ser mais dinâmico nas minhas atividades. Então, trabalhando com essas pessoas, as pessoas falavam, gostavam muito de trabalhar comigo, o Doda é um bom ajudante. E automaticamente eu fui aprendendo com eles. Porque por mais que você faça curso, você aprende na prática, na hora que você coloca a mão na massa. E aí comecei a aprender com eles a profissão. E aí uma vez eu tive uma oportunidade de trabalhar com esse cara, esse dono da obra. Ele estava com serviço no hospital da Unimed. E aí ele falou assim, Doda, eu vou precisar de um ajudante amanhã. Você pode me acompanhar? Eu falei assim, posso. Aí fui acompanhar ele. E aí essa disponibilidade minha, essa predisposição, essa dinâmica minha destacou.
E aí o ajudante que era dele, ele já trocou, já me colocou, então todas as obras eu estava com ele, acompanhando ele como ajudante, e até que tem uma vez que ele me deu uma oportunidade, ele falou assim, cara, tem uma obra lá, você consegue fazer para mim? Você consegue fazer isso? Você consigo. E aí ele começou a me colocar, aí me classificou, começou a me pagar como eletricista, e aí depois começou a me pagar como encarregado de eletricista, e aí eu fui trabalhando, só que era algo assim, formal, não tinha nada em carteira, e nesse meio tempo eu tive um convite de uma das empresas da Usiminas para me trabalhar lá dentro. Eu lembro que eu ainda disse assim, rapaz, eu não tenho curso técnico, eu tenho só um cursinho de profissionalizante e tal. E eu não queria ir, eu falei assim, cara, eu vou lá, a indústria vai exigir, não vai dar. E eu lembro que o cara falou assim, cara, vem, cara, só vem. Vem, se tiver de dar certo, vai dar certo, se não der, não vai. Eu não queria ir. E aí eu fui, chegou lá, fiz o processo, e aí eles falavam, Clodovir, você ainda não tem o curso, você ainda não tem na carteira. Eu acredito que você trabalha, mas não tem como comprovar. Eu vou te fazer uma proposta. Você vai entrar como um ajudante e se na experiência você me mostrar a competência, eu te classifico como eletricista. E aí sim, aí eu lembro que era 2 experiências, né, que ele combinou. Na primeira experiência ele já me promoveu. Então de ajudante de eletricista eu já passei para eletricista. E assim começou a minha carreira profissional lá na Usiminas, trabalhando na indústria, trabalhando naquelas subestações, trabalhando naquelas máquinas, motores. Então eu tive essa oportunidade de pegar a classificação e nesse meio tempo aí veio as oportunidades de a gente estar vindo para Belo Horizonte. Tá. Então, você é oriundo de Ipatinga. De Ipatinga. E nesse momento que você já estava na Usiminas, isso com quantos anos? Os 42. Rapaz, que isso. Aí não, né, Thiago? Não, eu tava com uns, acho que eu tava com uns 18, 19 anos. Ah, legal, cara. Então foi bem no início mesmo da sua vida adulta. Foi. Nós nunca tivemos aquela oportunidade assim de... Igual eu falo, que hoje os nossos filhos desfrutam de muitas coisas que a gente conquistou. Então a gente blinda muitos meninos. Pelo menos assim, não sei se você compartilha comigo, mas na minha época a gente tinha que correr atrás. Com 12, 13 anos, a gente já estava procurando limpar lote, a gente já estava procurando fazer uma pintura de alguma coisa. Eu lembro que eu tinha umas coisas que eu fazia que eu desmontava e montava bicicleta, lubrificava, pintava. Então isso aí às vezes sobrava uma graninha. Então o tempo todo a gente sempre movimentou nisso. Só que a minha vida profissional mesmo começou nessa faixa aí, onde eu tive essa oportunidade de ganhar essa classificação. E aí, posteriormente, depois, quando entrei na Usiminas, eu decidi fazer um curso técnico. Aí fiz o curso técnico, me formei no curso técnico, e aí, com o curso técnico, veio a oportunidade de vir para Belo Horizonte. Aí você veio para Belo Horizonte 19, 20 anos ali, 18, 19. Eu tava com... Nessa faixa? Eu tava com uns 21 já, porque acho que eu fiquei uns 3 anos na Usiminas. Aí você veio para Belo Horizonte, o famoso BH, como conhecemos, né? Sim. E não é, o pessoal fala, o mineiro fala Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte, não. É Belo Horizonte, tudo junto. Belo Horizonte. E aí você continuou na Usiminas e foi tocando sua vida, ou você mudou de empresa quando veio pra cá? Não, eu fiquei lá na Usiminas, né? Nesse meio tempo teve a história, né, que eu conheci a Denise, que eu casei com ela. A Denise já era cara, e o que mais me incomodava, tipo assim, eu tava como tiozinho, e a Denise já era um analista financeira numa das concessionárias da Fiat Ipatinga, ganhava quase 3 salários, eu ganhava nem um salário direito, Thiago. Isso aí, cara, me deixava frustrado, chateado, aborrecido, que eu pensei, cara, como que eu quero casar, cara? Como que eu vou casar com esse aqui? Eu ficava mal. A FIP dela tá muito maior que a minha. Muito maior, a FIP tem que igualar, né? Porque na verdade o casamento é isso, né? O que você tem a oferecer e a pessoa que ela tem a oferecer. Ela tava trilhando o caminho dela e você tava ali, o tiozinho assim. Exatamente. Sem merecer, lógico. Exatamente. Mas o que eu vou fazer? Mas agarrado. E o legal é que ela sabia disso tudo, ela sabia que eu tinha desafios. E a Denise também foi uma pessoa importante em toda essa trajetória. Porque até antes de conhecer a Denise, eu queria curtição, eu queria zoeira. Eu era um moleque de 16, 17 anos que só queria bagunça, queria sair com a turma na rua, não ter hora pra chegar em casa, queria sair fazendo farra na rua, queria sair pra jogar bola domingo à tarde, não ter hora pra voltar. Não tinha compromisso. No entanto que até a minha escola, eu fiquei uns anos fora da escola. Tipo assim, não quero saber de escola. E aí, quando eu conheci a Denise, eu retomei meus estudos e entendi a importância. Então, tem gente que fala que a Denise me deu direção. Denise é minha esposa, né? Então, ela me deu um norte. Ela falou, toma juízo. Ela colocou juízo na minha cabeça. E ela era desse jeito, viu? Ela diariamente, eu lembro, Thiago, de uma situação, eu era moleque. Eu ainda sou, né? Mas eu era mais. Essa eu vou mandar pro seu pastor. Ele também é, pô. Ele também é, pastor. Mas eu lembro uma cena que nós estávamos na mesa, cara.
E eu brincando com meus colegas assim, pisando no pé deles e colocava um palitinho de dente assim, ficava fincando eles por baixo. E ela pegou assim, para Duda, toma postura de homem. Eu fiquei chateado, fiquei aborrecido. Mas ela realmente foi uma pessoa que me ajudou a amadurecer, me ajudou a entender que a vida não é só zoeira, que a vida não é só curtição. Então nesse meio tempo eu vim para Belo Horizonte, vim a convite da Fiat, um amigo dela que estava na Fiat surgiu a oportunidade, ele me convidou para vir. Aí eu vim para trabalhar na Fiat, e aí da Fiat eu acabei ficando por aqui, aí daqui eu passei em várias empresas, passei tudo do ramo da Fiat. Passei em empresas da Fiat, só trabalhando em manutenção, tive a oportunidade de conhecer equipamentos mais tecnológicos, tive a oportunidade de desenvolver assim, não somente aquela elétrica bruta, mas conhecer a automação, conhecer a robótica, e aí eu fui agregando conhecimento nisso tudo, sabe? Meios de solda, parâmetros de solda. Eu digo que Deus tem me dado a oportunidade de sempre aprender multifunções, conseguir desenvolver diversas atividades. E eu não tenho problema de aprendizado. Então, nesse meio tempo, estando em manutenção, eu pude aprender diversas coisas. Eu era curioso. Você é eletricista. Não, mas eu quero aprender um pouco da mecânica. E eu aprendi. Eu quero aprender um pouco da pneumática. E eu ia ali mexendo, tentando aprender. E nesse meio tempo, eu passando nas empresas, passei na Comal, que é da Fiat, passei na Stola, que também é da Fiat, passei na Kuiper, que também era um grupo da Fiat, e aí depois desse meio tempo eu fui convidado para trabalhar numa empresa de startup, que é essas empresas que pegam um projeto do zero e começam a construir. A Fiat vai lançar um carro novo, aí essa empresa vai lá e pega e constrói as máquinas, cria as ferramentas. Então eu comecei a conhecer esse meio de projeto, sabe, industrial, engenharia, e nesse meio tempo eu trabalhei para o meu sócio, que então na época era meu sócio, não era meu sócio, né? Foi nesse momento que você teve a ruptura da CLT e foi para... Não, a princípio eu trabalhei para a CLT para ele. Ele era sócio de mais 2 pessoas na empresa, que chamava... Pode falar nome? Pode, depois Cialtec. E aí nessa Cialtec, o cara chegou a falar para mim assim, porque nesse meio eu comecei a priorizar Deus na minha vida. E essas empresas de engenharia tem muita coisa assim de... Falar assim, não, sábado e domingo. Porque a hora que a fábrica tá parada é a hora que você mais trabalha. Então, tipo assim, sábado é preciso que você fica. E começou a entrar em choque. E teve um momento na minha vida espiritual que deu uma frieza, eu estava focado tanto no trabalho. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro? Tem. Mas você perde o equilíbrio da família, você não está tão presente na família. E nesse meio tempo, eu fiquei assim cansado e falei com ele, não trabalho mais sábado e domingo. Ele, como assim, cara? Não trabalho. Ele, cara, isso é bom, mas você acha que Deus vai vir, vai fazer algo para você, assim, se você não se capacitar, se você assim, cara... Eu acredito que Deus pode fazer isso sim, que Deus pode abrir minha mente e me dar entendimento. Aí entramos esse outro sócio, né, que não foi, passou a tornar meu sócio depois, o sócio do meu futuro sócio, ele era ateu, se declarava ateu, não acreditava nessas coisas. E aí ele falava que então Deus não ia fazer diferença, que eu tinha que parar com isso, que eu tinha que correr atrás. E aí uma vez ele até falou assim, deixa eu falar com você, isso aqui não é área para você. Sai dessa área, cara, você não vai ganhar nada com isso. Nesse meio tempo eu cheguei a sair dessa empresa, pedi para mandar embora. E nisso o meu sócio já estava em ruptura na sociedade, porque ele não concordava com a linha de pensamento deles, eles tinham divergências de filosofias, de maneira de pensar. E nesse meio tempo meu sócio já estava para sair da sociedade deles. E aí eu tive a oportunidade de conhecer meu sócio melhor, e aí ele me fez o convite, brincando, né? Ele falou assim, vamos abrir uma empresa para nós? Aí eu tô assim, vamos aí. Aí ele, sério? Eu falei assim, sério? Vamos conversar sobre isso. E nós deixamos. E eu digo assim que eu tenho um pouco de ousadia, Thiago. Se você virar pra mim e falar assim, cara, vamos bate e volta aqui agora lá no tal lugar. Cara, se eu ver umas condições assim que for mínimas favoráveis, eu vou. Não tem problema com isso não. Assim, eu gosto de desafio. E aí o meu sócio já era mais medroso. Meu sócio tinha medo de tudo, ele mensurava antes, tudo ele planejava. Então ele tinha medo de dar tudo errado. Até pra sair de sociedade, ele tinha esse medo. E aí quando ele saiu e me chamou. E eu ainda fiquei na empresa, né? Mesmo depois dele saindo. Aí eu fiquei por um tempo, mas aí ele já estava me convidando para abrir a sociedade. E aí quando a gente totalmente se desligou, aí a gente começou a abrir o CNPJ, e aí eu tive essa oportunidade de ter a empresa de automação. Foi aí que você começou a empreender. Aí que eu comecei a empreender. Entendi. E sem nada, Thiago, não tinha noção nenhuma nem eu nem ele. Nós tínhamos noção de engenharia, nós tínhamos noção técnica. De fiscal, administrativo, não tinha noção nenhuma. E a empresa permaneceu 7 anos. Eu creio que uma empresa que permanece 7 anos no mercado é uma empresa que alcança uma estabilidade. Só que nesse meio tempo, cara, a gente teve muita divergência. Por exemplo, divergência fiscal. A gente procurou
você está até aqui como contador, a gente procura um contador mais barato. E aí nesse meio tempo... Isso é um grande problema. Nossa! Depois nós fomos descobrir que tinha imposto perdido em Santa Catarina de material que a gente comprava, aí aquela tributação, complementação de líquida, de ICMS, então aquilo tudo ali. Então a gente descobriu que a gente estava em débito. Um dia assim que falou assim, cara, o CNPJ de vocês estão com a restrição. Mas por quê? Aí nós fomos pesquisar, aí estava com isso, nós tentamos procurar o contador e nada. Aí um amigo nosso, que é o Alexandre, hoje ele tem uma empresa chamada Fitter, ele ajudou a gente na época que a gente começou, ele deu força pra gente. Ele se apresentava como padrinho nosso, sou padrinho de vocês. Aí ele falou assim, vou apresentar uma contadora pra vocês, não olha preço, só vai lá e fecha com ela. Nós fomos lá e fechamos. E aí essa empresa já chegou e falou assim, me dá tudo que vocês têm, deixa eu entender. Aí entendeu, e aí já foi encontrando um monte de irregularidade, já foi acertando tudo. E o legal é que essa contabilidade nos dava suporte jurídico, suporte de recursos humanos e o fiscal. Então, ela abrangia tudo. E ela entrou num momento onde a gente teve um problema com licença de um software que a gente tinha comprado. E aí, nesse tempo, eles entraram também com a parte jurídica, interviu a negociação, resolveu as questões, forma de pagamento. Então, eu achei interessante isso. Mas a gente passou por essas aí, cara. Isso tá bem. Isso é importante a gente pontuar aqui. É o seguinte. Porque no momento em que você está empreendendo, como que funciona normalmente? Todo mundo chega, empreende para depois entender a parte tributária, fiscal, etc. Tipo assim, eu não sei nem se vai dar certo, que eu vou contratar. E na verdade o caminho tem que ser oposto. Primeiro você contrata um profissional, contabilidade, com consultoria jurídica e tal, etc. E você entende do seu negócio, para você saber, beleza. Então, o meu faturamento até aqui eu pago tanto, até aqui eu passo para tanto, até aqui eu passo para tanto. Qual que é o meu planejamento tributário? Qual que é a minha ideia de empresa? Mas eu sou MEI ainda, não tenho o quê. Você começou como MEI, não foi seu caso, mas tem gente que começa como MEI. Procura um contador, tenta entender qual que é o próximo passo, para você já, quando você der o próximo passo, saber qual é o próximo passo. E isso é um grande problema que a gente passa, assim, lá no escritório a gente pega muito caso igual isso que aconteceu com você, e a gente fala, caraca, maluco, como que pode os profissionais entregarem uma contabilidade assim, tudo errado? Mas por que isso acontece? Porque vai no mais barato. Exatamente. Ou o cara, assim, às vezes o cara cobra mais barato, mas ele é especialista. Mas a grande maioria que cobra mais barato não é especialista. Porque o cara vai pelo preço, ele vai na baseada. Então, a sua empresa para ele era só mais uma. Bora, prestação de serviço. Né? Então, assim, às vezes você tem um equipamento, igual no seu caso, que era equipamento de robótica, era um equipamento caro para ser vendido, e você faturando ele aí como se fosse um pão. Aí o imposto, você paga mais imposto e ainda deixa na mesa para o governo te pegar depois. Então isso foi bom você falar que, assim, para quem está começando a empreender ou para quem já está aí no meio do processo, procure um bom profissional. Mas eu já tenho contabilidade. Você confia na sua contabilidade o suficiente? Eu tenho um corpo jurídico. Você confia 100% cegamente? Porque, assim, você enquanto empresário, você tem que confiar. Sim. Mas em algum momento, o seu profissional, o profissional que te atende, ele demonstrou que conhece realmente aquele processo? Ele te deu dados e fatos? Ele te apresentou um balanço, um balancete, conversou com você sobre o seu negócio, para você realmente entender que ele conhece o seu negócio? Porque às vezes é só um curioso, né? Infelizmente tem um monte de não vou nem dizer que são profissionais, porque não são profissionais, mas, assim, os caras, eles aventuram na contabilidade, às vezes sem ser contadores. Sim. Então tem algumas pessoas aí que já chegaram para nós, alguns clientes chegaram que quando a gente foi descobrir, o contador que atendia anteriormente não era contador. Então isso foi só um adendo aqui. Não, mas eu acho interessante, frisar. E até destacando isso que você falou, eu lembro que eu e meu sócio, nós começamos assim, cara, vai ser só nós dois, nós pretendemos ser ninguém. Eu com o robô e você com o PLC, ótimo. E nós começamos a pegar um serviço. Era um serviço assim que às vezes nas semanas, uma semana a gente fazia 10 mil reais, era 5 por você, 5 para mim. Aí às vezes, tinha vezes que a gente pegava uns 4 serviços e 40 mil, 20 para você, 20 para mim, ótimo, tava ótimo. Só que aí a empresa foi ganhando proporção. A gente foi mostrando nosso profissionalismo e aí os clientes foram falando assim, cara, eu tenho uma máquina para vocês fazer, só que eu preciso que vocês contratem. E nós, não, mano, a gente não queria contratar. A demanda foi vindo. E aí, tipo assim, cada vez, à medida que a gente ia dando respostas, a empresa ia apresentando mais. A ponto que a gente chegou a ter 28 funcionários. Então, tipo assim, aí teve que mudar o tipo. No início a gente abriu um CNPJ só para prestação de serviço. Aí depois tivemos que migrar para fornecimento de material também. E aí que eu queria destacar, porque nesse fornecimento de material eu lembro que a pessoa que estava trabalhando para nós, ela colocou
uma garra que a gente vende de robô, que geralmente essa garra era 150 mil, 110 mil. Aí ele colocou lá, porque depois a contabilidade falou com nós, cara, vocês estão no KNAI aqui, vendendo uma garra de robô, como se fosse um pão que vem na rua. Quem quer comprar a garra de robô? Sabe aquele material que você sai vendendo na porta dos outros? O KNAI que está aqui está falando que vocês estão vendendo uma garra de 110 mil. Aí eu falei assim, mas qual que é o perigo? Qual que é o perigo? O que você acha que o governo vai interpretar quando ele lê isso aqui? Ah, isso aqui é fraude. Isso aqui tudo para eles é fraude. Então, por exemplo, vocês podem se colocar numa situação porque vocês estão usando um KNAI que não é para vocês usar. Ou seja, quando você usa algo de... Então, eu acho interessante isso aí que você falou, porque realmente a gente quer empreender, mas a gente não tem esse cunho e é necessário um profissional. Perfeito. E aí essa empresa durou 7 anos? Nós ficamos 7 anos no mercado. Começamos em 2015 e fechamos as portas em 2022, recente. Então, em 2022, nós encerramos as atividades e meu sócio era muito chato. Então, ele nunca gostou de dever funcionário. Às vezes a gente ficava sem pagamento, mas não atrasava o salário de funcionário. Os impostos e os tributos, tudo que tinha que pagar, a gente tinha que pagar. Eu até no início eu pensei, eu queria ficar com o MEI, permanecer com a empresa. Só que a empresa, ela, à medida que ela vai crescendo, se você sabe bem disso, ela gera um custo que é difícil você jogar ele para baixo. E aí nós tínhamos responsabilidade técnica, eu tinha que pagar uma taxa para o CREA, você tinha que pagar umas taxas. Então, o custo da empresa, se eu não fizesse nada, já era alto para mim absorver. Então eu falei assim, cara, não dá. E nós deixamos encerrar a empresa. Mas foi uma empresa de 7 anos, construímos muitas máquinas na Fiat, na Nema, que máquinas de valores bem altos. Então a gente teve essa competência, a gente teve programador, projetista, engenheiro trabalhando conosco, tudo funcionário nosso. E aí entra até essa coisa da questão do ministério. Por algum instante Deus me pediu, eu entendi que Deus me pediu isso. Começou a colidir o meu ministério com isso. Meu sócio nunca teve problema. Por ele ter uma origem assim, cristã também, já fez seminário, ele sempre falou, não, é top isso aí, cara, legal você fazer. Só que chegou um momento que o seminário começou a ficar mais forte na minha vida, o chamado ficou mais intenso, a gente começou a colidir com algumas coisas. Então ele me cobrava e eu falava assim, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Eu sempre dando prioridade. E aí eu mesmo também cheguei à conclusão que eu estava sendo falho. Eu falei assim, cara, eu tenho que me dedicar ao ministério. E aí quando eu saí, ele também não sentiu segurança de continuar. Nós chamamos um outro sócio para tentar assumir o meu lugar, só que aí também não fluiu. Porque o outro sócio também tinha um medo, ele era mais recuado. E eu sou ousado. Tinha hora que eu tinha que até me segurar, porque eu falo, não, vamos fazer isso aqui, pronto. Eu queria pegar serviço que... Ele falava, não vamos pegar. E nós pegávamos, e às vezes conseguia faturar alguma coisa. Ele, não vamos conseguir. Quando a gente foi para a área de mecânica, eu disse, não, cara, não vamos mexer com isso, não, nós não somos mecânicos. Assim, cara, mas tem profissional que vamos pegar. E aí eu peguei lá, então você vai ficar responsável. E aí eu fiquei responsável pela parte mecânica, assumia projetos, que era projetos mesmo, de você dimensionar garra, você dimensionar dispositivo para criar algo novo, algo que não existia. Então a gente tinha essa coisa, mas foi chegando um momento que nós fomos nos desentendendo, e aí chegamos ao consenso que era melhor encerrar as atividades. E sem contar também, né, vamos dar um destaque aqui também para a pandemia, que a pandemia também puxou bastante a empresa para baixo. A gente teve muito cansaço, muito aborrecimento, e a gente também ficou bem fadigado com a pandemia. Então depois da pandemia a gente teve a oportunidade de voltar, nós pegamos uns projetos assim razoavelmente grandes, mas o gás não foi o mesmo. O gás não era o mesmo, a gente estava muito desapontado, até mesmo por causa desses incentivos. A gente fez de tudo para não perder profissional, então a gente manteve, a gente não adotou essas medidas do governo de, vamos fazer, não, a gente segurou, muitos profissionais a gente segurou em casa. E meu sócio sempre tinha essa filosofia, assim, cara, já reparou que os nossos funcionários estão melhor do que nós? Então ele tinha essas coisas, sabe? Mas eu sempre entendi com propósito, entendi que Deus tem propósito. A nossa empresa chamava o quê? Desco. E o sentido era o quê? Da nome? Deus conosco. Então, Des e Co, ou seja, Deus conosco. Então, a gente tinha essa filosofia e a gente não tinha problema de ajudar, sabe? Só que chegou por um momento que a gente desentendeu, não estava dando mais certo. E aí foi a minha vida profissional, sabe? Então, hoje dedicando mais ao ministério, às vezes eu tenho uns trabalhos à parte. Então vamos lá, só pra gente seguir a linha do tempo aqui. Então em 2022, você já com 47 anos. Eu vou revelar a sua idade aqui, o pessoal vai ficar sabendo. Aí em 2022, a empresa acaba e você se entrega de verdade ao ministério pastoral, é isso? Sim. E aí de lá pra cá você tem se dedicado
aí, sei lá, 90% no ministério e um serviço ou outro que aparece você faz para Sim. complementar, porque de Sim. fato você precisa ter uma fonte de renda, né? Hoje ainda eu ainda não sou um pastor integral, ou seja, hoje eu ainda não tenho um salário da igreja. Então, às vezes, o que eu tenho é uma ajuda de custo. Nesse tempo mesmo, como a gente estava afiliado a uma igreja de Ribeirão das Neves, a gente recebia uma oferta simbólica e essa oferta às vezes complementava, às vezes as ofertas que entravam na congregação que estava aqui complementava também a renda e esses trabalhos. Mas foi uma... É importante frisar, Duda, que assim, existe no Brasil uma filosofia que não é legal, de entender que o pastor é o cara que ganha o dinheiro. Porque tem um ou outro pastor que realmente ficou rico, alguns honestamente, outros não, mas em todos os meios tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más, digamos assim. Mas a grande maioria, assim, vou trazer aqui uma alusão ao jogador de futebol. Todo mundo acha que o jogador de futebol é o Neymar que ganha milhões. Na verdade não é. A maioria ganha 10, 20 mil, 15 mil, 5 mil, que é a galera que roda aí. Tem um amigo meu que ele já foi até pra Alemanha e ele ganha, se não me engano, 3 ou 4 mil reais pra jogar lá no Rio. E disputa o campeonato carioca e tudo mais. Então assim, a galera acha que o cara já tá ficando velho, né? Então, ou seja, ele não teve a oportunidade de realmente virar um profissional de alto escalão. E eu quero até te indicar, aproveitar essa carona aí, ó. Te indicar um amigo que vai te trazer uma realidade disso aí, ó. Robson Simplício. Ele passou por isso e ele vai saber descrever bem isso aí, que não é essa realidade que eles pensam, né? Ele mesmo fala que, eu acho interessante, se você tiver a oportunidade de conhecê-lo, você vai ver que ele passou por coisas que, trabalhando, cara, de obra e jogando futebol para poder tentar manter a profissão. E é essa a realidade que você falou. Vamos tentar marcar com ele. Top, vai ser bacana. E agora sim, então no meio pastoral, assim como tem os jogadores de futebol, tem os padres também, tem umas paróquias milionárias assim, e o padre ganha muito dinheiro. E tem os padres, cara, que o cara anda num carrinho velho, que tá ali, que usa o dinheiro dele, o que ele ganha na paróquia, ele gasta realmente com a comunidade dele. Conheci no bairro Lindéia um padre que tinha lá, numa igreja que o pessoal até chamava Chapéu do Papa, se não me engano, que até um desenho do chapéu assim. Uhum. Tinha um padre lá, um senhorzinho, cara, ele andava numa pampa, velhinha que é nos pedaços, e assim, ele dava carona pro pessoal, ele dava 2, 3 caçambadas cheias de criança atrás, e tipo assim, ele literalmente vivia a vida dele em função de ajudar as pessoas. Então tem, e assim como tem o padre lá, tem o pastor, e o cara, o pessoal acha assim, claro, tem crescido muito os ministérios aleatoriamente, pessoas que tiram da cabeça, agora através de divisão de uma igreja, não gosto da sua igreja mais, vou abrir a minha. Vou virar pastor. Vou virar pastor. E nem é pastor, e nem estudou para aquilo, e nem se preparou para aquilo, e nem sofreu para chegar naquilo que é o chamado realmente de Deus. Às vezes o cara realmente tem um chamado, mas era só ele ser obediente à própria palavra, à própria coisa que ele prega, que ele ia galgar nisso. E ao contrário do que as pessoas pensam, o ministério pastoral ele é sofrido, né? Rapaz. É mais batalha do que é mais derrota que vitória, digamos assim, né? E a batalha tá ali o tempo todo, né? E isso é importante frisar aqui, porque, por exemplo, você agora está no momento essencial de uma empresa, onde você tinha 28 funcionários, você tinha um faturamento elevado, sim, e você hoje se dedica, não vou dizer 100%, porque ainda, você me disse que você ainda não é um pastor integral, mas imagina como você faria hoje para ser um pastor integral, que é onde eu concordo dos pastores receberem sim salários das igrejas, não salários milionários, porque eu acho assim, tudo tem um limite. Mas eu sou um pastor que eu ganho muito dinheiro, mas eu tenho livro, eu tenho, sei lá, eu canto, ou eu prego fora, aí através disso seminários, aí através disso aí eu concordo, o cara ganha infinito, é infinito. Tem pastores aí que tem muitos livros, mentorias e tudo mais, isso daí eu concordo do cara, porque isso é o lado pessoal dele, não é o lado pastoral. E no lado pastoral ele vai receber um salário dentro do que a igreja dele consegue pagar, dentro de uma realidade do país. Não tem como você pegar um pastor hoje, o cara ganha 100 mil reais por mês. Da igreja? Não tem, tá errado. Assim, claro que cada igreja vai ter os seus dogmas, suas regras, mas o salário de pastor não é isso tudo, igual a galera acha, não. A grande maioria nem ganha nada. Verdade. A grande maioria vive de uma oferta de um irmão, teve
na minha adolescência, pouco tempo atrás. Nossa, uns 50 anos atrás? Na minha adolescência tinha um pastor, eu acho que ele nem era pastor, mas ele tinha uma igrejinha e ele trabalhava de pedreiro e de repente ele teve um problema de saúde e não conseguiu trabalhar mais. A igreja sustentava ele e a família dele. Mas assim, era com cesta básica, era pagando conta de luz, era conta de água. Eu quero comprar uma roupa diferente. Alguém que dava a ele uma roupa, não serviu mais, dava pra ele, doava, às vezes comprava uma nova pra dar, mas na grande maioria ele recebia a cesta básica da igreja, pagava água e a luz dele, e ele estava ali todos os dias, de cedo até de noite. Era o primeiro a chegar, o último a sair, ele limpava a igreja. Ele não tinha mais aquela força, aquele vigor para trabalhar na obra de pedreiro e tudo mais, mas ele conseguia ali limpar um banheiro, limpar uns bancos, orava por todo mundo, enfim. Ou seja, dedicava a vida dele à obra. A obra cristã, né? A obra de Deus. Então, é legal trazer isso aqui agora que você está nesse momento. Ou seja, você teve uma transição, onde você saiu de um patamar até um patamar de vida, né? Porque você tem um rendimento, você vive em cima desse rendimento. Sim. E aí você migra para pastor e a galera fica romantizando, né? Porque o pastor ganha milhões e tal. E a gente sabe que não é verdade. Verdade. Não é do jeito que eles Você tá ganhando pouco, uns 90 mil assim, tá tudo certo. Mas Deus tá vendo, né? Se tem, eu não sei, né? Mas acho que, mesmo assim, acho que são poucos, viu? Que devem ganhar. Se tiver, são pouquíssimos. Também não tô dizendo que é ilegal, que é errado, né? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que chega a ser, às vezes, imoral ter um salário tão alto diretamente da igreja. Mas se o cara tem livro, ele canta, igual aquele padre. Acho que é Fábio de Mello. O cara canta e tal. É lógico que ele vai ganhar dinheiro. E não tá certo ele ter o dinheiro dele. Aquele dinheiro é dele, não é da paróquia, é dele. Exatamente. Ele não fez um serviço à parte? O serviço dele lá é rezar a missa. Plenamente. Não é isso? Sim. O pastor vai lá e faz o culto. Né? Faz o culto ali e tal. Mas enfim, isso é uns assuntos para uns outros momentos, mas é legal a gente trazer isso que você tem vivido, né? E não é fácil, Thiago. A gente, tipo assim, eu às vezes o que me dói mais, às vezes, é a família. Eu às vezes questiono com Deus, assim, Deus, eu não tenho problema nenhum disso. Mas quando às vezes é filho, é esposa, e isso aí que às vezes incomoda. Então, por exemplo, só que Deus é fiel, graças a Deus, cara. Se eu abrir a boca e falar assim, cara, tem falta, Deus nunca tem deixado faltar. Talvez, igual você falou, não tem com aquela regalia igual você tinha antes. E acho que o que mais difícil, o que tem sido mais difícil é exatamente isso. Você ter um salário mais alto, você ter uma renda, e você saber assim, cara, eu tenho esse valor aqui para me poder gastar, para poder fazer o que eu quiser. Bacana. Então, você sabe que você vai fazer e você sabe que vai sobrar para você investir em algo. Beleza, ótimo. Só que quando você já não tem aquela mesma renda, é difícil. Mesmo que você vai enxugando as coisas, aí você vai tentando ajustar. Eu gosto muito de uma música que quando eu fui entendendo meu chamado, falou muito comigo. Que é uma música do ministério, gente, fugiu o nome, que é Aquieta Minha Alma. Acho que é Ministério Zoe, se não me engano. Ministério Zoe. Que fala assim, eu sei que mesmo sem entender, você não sabe se controle, eu sei que depender do Senhor é como viver perigosamente. E eu sei que é isso. Eu sei que esses são os desafios, sabe? Eu sei que viver nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, é viver hoje sem esperar o amanhã, sabe? Sabendo assim, cara, amanhã é o que ele tiver. Mas, cara, fácil, né? Não, meu pastor mesmo fala isso. Ele fala assim, não é fácil. O pastor Arthur, ele diz que ele tem a renda dele, mas ele fala, cara, você acha que você tendo a renda vai facilitar? Não, cara. A gente é convidado todo dia a depender do Senhor. E não é fácil, Thiago. Não é. E eu acho assim, o pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Não tem como, né? Não tem como. Não é pastor. Cara, mas assim, muito legal. E assim, hoje nós estamos em 2025. Você está aí há 3 anos no ministério, mas você passou por um ministério e migrou de ministério e agora você voltou para esse ministério. Sim, não é isso? Sim. E hoje você é pastor auxiliar nesse ministério que você está. E você teve uma transição indo para um outro ministério, que era esse que você falou que era ligado ao pessoal de Ribeirão das Neves. Sim. Então, eu comecei o seminário na Convenção Batista. E eu ainda estava, na verdade, numa igreja, numa PIB, né, primeira igreja batista do Piratininga. E aí a diretoria me indicou para fazer o seminário. Então, eu passei pela assembleia, aquela coisa toda, pelo processo. E aí fui direcionado ao ministério, ao seminário, que é a faculdade de teologia, mais o seminário da convenção. E nesse meio tempo,
eu conheci o pastor Alex, que me mostrou. O pastor Alex, ele foi forjado na Atitude, então ele me mostrou essa visão da Atitude, então eu já fiquei apaixonado por célula, por discipulado, por esse cuidado no geral. Então nesse tempo que eu conheci, eu fiquei apaixonado. Só que eles não se entenderam com o pastor, na época o pastor Alex. E aí... A Yara quer ir no banheiro, pode? Gostei de ir no banheiro. Nós estava gravando, mas pode ir, vai lá. Pode ir? Pode? Esqueci onde eu parei. Não passou, Alex. Porque eles não estavam se entendendo. Vamos lá então. Mas assim, só pra eu entender, Tá. vai. Então o pastor Alex, ele mostrou pra gente isso tudo, só que as pessoas não se identificaram com ele. E aí tem aquela meio de batista, vamos fazer a diretoria, vamos tirar esse pastor, e tiraram o pastor. E eu fazia parte dessa diretoria, né? Eu falei, se vocês tirarem o pastor, eu não vou permanecer na igreja, eu não concordo com isso. Nós oramos para Deus trazer um pastor, e nesse meio tempo, Deus trouxe, vocês não querem serem forjados, então não permaneço. E aí nesse tempo, realmente conseguiram tirar o pastor Alex, chamou a convenção, deu aquela confusão toda. De forma estatutária, o pastor Alex tinha quórum para permanecer, só que aí a convenção começou a falar, você não está favorável, se eu fosse você sair, não convém você ficar aqui no lugar que você não é. Acabou que ele saiu, e aí eu falei com o pessoal, olha, eu não pretendo ficar aqui, eu vou permanecer, só me dá um tempo até eu procurar uma igreja. Aí nesse meio tempo eu conhecia a PIB Água Branca, e nesse meio da PIB da Água Branca, o pastor Alex foi para Atitude, de Belo Horizonte, conheceu o pastor Elmo, e aí ele ficou assim, Doda, vem para cá, cara. Aqui a gente vai viver a visão, aqui a gente vai viver aquilo que a gente tanto fala. E eu falei, não, eu vou ficar aqui por um tempo, vou ficar aqui, o pastor aqui tem projetos aqui também para mim e tal, e fazendo seminário. A igreja, até então, que tinha me indicado ao seminário, tentou me tirar do seminário. Não, foi nós indicando, nós não manter ele não, tal. E aí o pastor da Água Branca falou assim, não, eu vou manter ele, pode manter ele no seminário. E aí eu permaneci no seminário, só que no meio da pandemia, isso foi na pandemia, a igreja do Água Branca fechou, ficou quase uns 6 meses fechado. E eu comecei a visitar a Atitude de Belo Horizonte. E aí comecei a conhecer o pastor El, comecei a conhecer a visão, que era o que o pastor Alex tinha ensinado. Aí eu falei, cara, é aqui que eu tô, é aqui que eu amo. E aí eu acabei indo para a Atitude, levei as pessoas que estavam comigo na célula aqui, a gente já tinha chegado, o pastor Alex tinha chegado a abrir a célula que hoje está aqui ainda, a célula Multivida. Aí tinha algumas pessoas comigo, nós fomos para a Atitude. E aí nesse meio tempo, a gente ficou lá acho que 1 ano, acho que 2 anos na Atitude de Belo Horizonte. 2 anos, 1 ano e meio, algo assim. E nesse tempo eu conheci a Atitude do Rio, fiquei mais apaixonado ainda. Falei, cara, que isso, que visão top. Só que por alguns instantes a gente teve um impasse com o pastor Elmo, alguma questão de desentendimento. Eu não queria largar a galera aqui, e ele tinha projetos por lá de lá, até então ele não tinha projetos para cá. E por esse motivo eu vim para cá. Pela distância, né? Pela distância. Aí o pastor Hudson me convidou, falou assim, o que você quer, cara? Eu falei assim, cara, eu quero cuidar da minha gente. Cara, então vamos abrir uma igreja, pô. Aí eu falei assim, mas eu não vou fazer sem cobertura espiritual, não vou fazer se eu não tiver um pastor sobre a minha vida. E aí ele falou assim, eu vou ser o pastor da sua vida. Eu vou te assumir espiritualmente. Aí com o respaldo dele, que era um pastor da convenção também, eu fui. Aí nós fomos lá na igreja de Ribeirão das Neves, e aí fomos muito aceitos, a Igreja Batista Moriá, eles nos receberam lá, tudo, e colocou a nossa igreja aqui como uma congregação. E eu fiquei por muito tempo pelejando. Olha pra você ver que história, hein, Thiago? E nesse meio Ainda tempo... assim tava longe, né? Porque daqui pra Neves é longe. Não, só que aí nós estávamos com a congregação aqui, na minha varanda ali, ó. Que depois você vai ter oportunidade de conhecer. Mas assim, ainda assim, da unidade igreja mesmo, você tava longe, né? Você tava na sua varanda, digamos que é como se fosse uma célula, uma congregação, mas é como se fosse uma célula. Sim. Então, a gente tinha que participar sempre lá. Então, nesse meio tempo, que eu fiquei... Aqui a gente foi convidado a assumir uma igreja batista que estava sendo fechada, uma igreja de 35 anos, que é a PIB Regina, uma igreja antiga que só tinha 3 membros. Nossa. E aí a convenção falou assim, cara, o Doda tá abrindo uma congregação lá, ele tá tendo culto na varanda dele, todos os domingos, e por que você não leva esse projeto para lá? Então me convidaram para ir para lá, aí eu fui para lá, nós assumimos o templo, pegamos tudo, então nós só levamos a estrutura daqui para lá. Aí colocamos a estrutura lá e fomos tentando caminhar. E nesse meio tempo, quando eu estava na Atitude, eu já tinha um discípulo meu lá, que é o Delmi. Aí o Delmi pegou e falou assim, cara, você tem que vir cá conhecer o pastor Arthur. Cara, é sua cópia. Não, isso se parece mesmo. Para, só. Vou trazer o pastor Arthur aqui pra gente conversar.
Não acredite, eu sou muito mais bonito que o pastor Arthur, tá? A diferença é que o óculos dele é redondo, é só isso. É a única diferença. Até o cabelinho pro mesmo lado. Olha, eu não penteava o cabelo pra esse lado. Ele falou que foi só depois que eu fui pra lá, mas mentira, tá? Não tem nada disso não, viu? Nem vem com isso. Eu mudei porque a calvície estava assim, do lado de cá tava maior, tive que equalizar o negócio, né? Eu não conheço esse tipo de coisa. Então, Thiago, o que acontece? Nesse tempo, eu pude estar à frente da igreja. O pastor Hudson me dava liberdade total. Tinha hora que ele falava assim: filho, você pode ministrar ceia. Só não fica postando nas redes sociais, que eu não quero que ninguém queime ou atrapalhe o seu concílio. Porque isso é motivo para os outros pegar. Então ele falou assim: mas eu não tenho problema nenhum. Eu não vejo que é pastor somente que tem que celebrar a ceia. Eu vejo assim: se você é um evangelista, você tem a liberdade. A Bíblia não coloca assim. E aí eu fazia, sempre, Thiago, sempre eu respeitei a autoridade da minha vida. Ainda que ele pudesse estar todo errado, falar coisa errada, eu sempre abaixei a cabeça e respeitei. Eu posso falar: não, cara, isso está errado, eu não concordo. Faço o que eu estou falando, não faço. Não é um seguir cegamente, porque se for algo que quebra princípio bíblico, aí eu não vou. Mas, às vezes, uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar, eu penso que eu tenho autoridade sobre a minha vida e eu vou ser respeitoso com isso. E aí eu tinha isso aí. Só que o pastor Hudson, ele me deixava muito à vontade. Ele falava: filho, pode fazer o que você quiser, pode. E aí nós tivemos isso. E nesse tempo, nós tivemos o nosso projeto, né? De jiu-jitsu, que foi algo que mais agregou pessoas, que mais aproximou as pessoas do evangelho. Calma aí. Esse é o projeto que você me falou, que no início da gravação aqui, no início do nosso bate-papo, eu falei do projeto, assim, que tem um projeto. Então agora é o momento da gente falar do projeto. Inclusive tem um barulhinho ou outro no fundo, que são os meninos treinando lá. Os meninos estão treinando aí. Mas hoje nós não vamos gravar o projeto. Isso aí. Mas quero conhecer. Tá? Vai ser top. Quero conhecer seu projeto e vamos conversar. No segundo momento, vamos fazer uma gravação aí. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar. Semana que vem, no tatame, mas eu vou lutar não. Só pra eu sentar lá. Aí não, como que você não vai lutar? Não. Faz uma enquete, o Thiago luta ou não luta? Eu acho que o Thiago deveria lutar. Principalmente com o nosso mestrão, faixa preta. De jeito nenhum. O tamanho dele tá quase igual ao tamanho. Ele é maior que eu. Vamos meter com isso não. Mas vamos deixar marcado pra conhecer o seu projeto. Fechou. E a gente tem um segundo momento de bate-papo. Gostei muito de conversar com você, mas pode terminar aí o seu segmento. E aí, vocês estavam com um projeto, vocês começaram com um projeto. Sim, na verdade nós começamos um projeto na garagem aqui. Então começamos na garagem. Então, na verdade, tudo começa na sua garagem. Tudo começa na garagem aqui no Lindéia. Então teve tudo ali, o jiu-jitsu, o projeto. E aí eu ganhei um grande amigo e um parceiro, que foi o Olímpio. Cara, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. O Olímpio foi um grande amigo, uma pessoa que eu amo muito, com um coração, é um pastorzão, coração pastoral. E aí ele abraçou comigo essa causa e a gente se entregou para viver isso aí. Então nesse meio tempo a gente viveu esse projeto, fomos para a igreja onde vimos o projeto ainda crescer mais. Algumas pessoas até questionam: poxa, que isso, falta de respeito, luta dentro da igreja. E eu falei assim: cara, é esse tipo de pastor que eu sou. Alguns falam assim: esse pastor é meio doidão. Sou doidão. E dentro da PIB acaba que não tem isso, porque é muito tradicional. É muito conservador. É muito fechado. Você mudou, assim, se você dá qualquer ideia de diferença, assim, do que não está no regimento interno, nos costumes, digamos assim. Sim. Aí sim. Não é bem visto, digamos, né? Sim. E aí, na igreja que você tá, que é a Batista Atitude, você tem... Exatamente. Você tem uma liberdade para trabalhar esse projeto e outras coisas, né? E aí vem até o que eu te falei, porque nesse tempo, eu e minha esposa estavam tendo muitos desafios com a congregação o tempo todo. Alguns amigos meus me conheceram na Atitude e me conheceram depois que eu voltei para esse modelo de PIB. Aí eles falaram assim: cara, você não é esse cara não, mano. Você tá muito... Alguns falavam assim: você tá muito travado, cara. Aí você voltou seu tiozinho lá da escola. Não voltei não. Mas eles falavam que eu tava agindo como se eu estivesse com medo de alguém, tipo assim, segurando, medindo as palavras que eu tava falando. Ele falava assim: você sempre foi um cara ousado, cara. Você não tem, se você não gostasse do cabelo do Thiago, você fala assim: cara, o cabelo seu tá esquisito, cara. E aí, tipo assim, a partir de... Fala, meu cabelo é sacanagem. Não, o Thiago tá bonito, gente. Combinou cavalo. Mas, tipo assim, se eu tivesse problema, eu falava. E aí eles falam assim: cara, você agora tá assim. Você vê os trem, você fica assim. E meus amigos falavam: cara, você não é esse cara, velho. E aí, nesse meio tempo, o Delmir me convidou pra conhecer o pastor Arthur. Fui lá, conversei com ele, batemos um papo, e aí teve essa possibilidade.
de voltar à atitude, sabe? Até mesmo a congregação virar Igreja Batista Atitude. Aí nós conversamos com a convenção, aí a convenção teve algumas dificuldades, porque a atitude ela entra, mas ela assume tudo. Ela fala assim, não, se for para mim entrar e assumir, eu vou assumir tudo, vai virar tudo atitude. O patrimônio, só que não é só o patrimônio, eu vou investir no patrimônio, eu vou aplicar dinheiro no patrimônio para fazer isso aqui realmente ser uma igreja de atitude. Então não justifica eu não assumir tudo. E aí teve essas dificuldades com a convenção e não chegamos num consenso. Então nesse meio tempo a gente decidiu sair. E é interessante que aconteceu algo assim, porque nesse tempo, por eu estar tão engessado nesse modelo de convenção, tinha outro motivo também. Arrumaram para mim uma vaga como professor de ensino religioso e robótica no Colégio Batista. Então o tempo todo lidando com os batistas, aquela coisa toda. E toda vez que você está nessas instituições batistas, você é observado. Você está dando aula para filho de pastores, você está dando aula para filho de coordenadores, para filho de... Então as pessoas tudo estão te olhando. E aí eu cheguei a dar aula 8 meses no colégio Batista do Buritis. Então isso tudo me ajudou a manter mais assim, reservado, sabe? Mais acolhido, mais acuado. E aí quando eu voltei para atitude, cara, eu senti uma liberdade. Eu lembro que quando eu só estava conversando com o pastor Arthur, tem um amigo meu de Patinga, o Anilson, que ele falou assim, cara, só de você estar conversando com atitude, você já é outro cara, velho. Você já tá falando assim, pô, você já passa... Não, mano, não é outra coisa, você já passa uma ousadia. E realmente... Eu acho que é questão de identidade, né? Você Sim. se identificou e às vezes um outro que vai lá pra tradicional se identifica melhor lá e tá tudo bem também. Sim, né? sim. Mas no seu entendi. caso foi o contrário, você foi pra uma igreja renovada e se identificou. Deu match, digamos assim, né? Deu. E eu sou apaixonado. O tempo que eu fiquei aqui nessa congregação, na verdade, a minha direção, a minha visão era a mesma atitude. Não mudava. Só que eu sempre falei isso, né, Thiago? Eu falei assim, a visão da atitude é linda. Linda, cara, linda. Só que a visão da atitude, ela não é para um pastor. Ela não é para um líder de célula. A visão da atitude, ela funciona para uma igreja. E uma igreja não é um pastor. Uma igreja não é um líder de célula. Uma igreja são membros, são pessoas. E eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado por ela. Porque o pastor que tentar pegar a visão da atitude e falar assim, eu vou aplicar isso aqui sozinho, cara, ele vai se frustrar. E eu senti um pouco disso quando eu peguei e tentei aplicar. Ela é pesada demais para uma pessoa. Eu estava morrendo de trabalhar e não estava conseguindo ter êxito. Por quê? Eu não dava conta, cara. Então, tipo assim, quando eu voltei para a atitude, eu tenho até a oportunidade de falar que eu entendi, sim, cara, é uma visão top que precisa de muita gente para trabalhar. E as pessoas que se comprometem e entendem a visão, cara, vão ser as pessoas mais realizadas e sem sobrecarga. O problema é que quando pessoas tentam viver a visão e não têm compromisso, sobrecarrega as demais. Porque a visão da atitude, ela é uma visão de compartilhar. Ô, segura nessa ponta que eu seguro na outra, se alguém soltar uma ponta, todos sentem o peso, entendeu? Ah, mas é só um braço, mas faz falta. Então, por isso que eu sou tão apaixonado, sabe? E hoje eu me sinto feliz. Tem dificuldades? Tem problemas? É lógico que tem, gente. Eu gosto sempre de dizer assim, são seres humanos. E diariamente você vê que o pastor Josué está reformando, ajustando a visão, para não fugir. Então, nesse meio tempo eu voltei para lá. E aí, hoje o pastor Arthur fala, né, que eu sou braço direito dele, que eu sou o próximo pastor a ser enviado. E a gente está caminhando nisso. Ele solicitou, né, que eu fizesse o Esferas de novo. O Esferas é um curso de teologia da atitude, mas que traz um pouco da filosofia da atitude, a forma de trabalho da atitude, que eu acho excepcional. Tem coisa que eu vi... Quem faz o Esferas é para ser enviado. Para ser enviado. Entendi. Se alguém fazer Esfera achando assim, não, eu só quero aprender, não. Você vai fazer Escola do Avivamento, você vai aprender. Agora, se você tiver no Esferas, É para ser enviado. pode ter certeza que seu pastor está querendo te enviar. E essa é a ideia, sabe? E aí, assim, já existe hoje dentro disso, uma proposta para você ser enviado para a região que você mora, a região que você vive, onde tudo começa na sua garagem. Tudo começa na garagem. E aí você vai estar nessa região, você está entre Ibirité, Contagem e BH, você está bem no miolinho. Miolinho. 3 ruas para baixo é Ibirité, 2 para cima é Contagem e aqui é BH, no meio de tudo. Exatamente. Entendi. Cara, legal. Então, assim, nasce uma nova atitude nessa região. Ou é Contagem, ou é BH, ou é Ibirité, mas bem nesse meio. Nesse meio. Agora, Regina, onde vai Lindeia, Barra Amazonas, nesse pedaço, assim. Onde vai ser, Deus vai definir. Mas eu acredito Entendi. muito nisso, sabe? A gente, às vezes, tem... em conversas que às vezes a gente tem com o pastor, a gente fica muito preocupado. Que todas as vezes que a gente se movimenta, a gente sente um levante muito grande.
E eu, por conhecer essa galera, eu acredito muito na turma aqui, sabe? E sei que como pastor, eu tenho a responsabilidade de trazer essa visão para eles, sabe? É igual o pastor hoje faz, o pastor Arthur, ele é guardião dessa visão e ele tem a responsabilidade de nos fazer entender essa visão, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo. Mas a nós, pastores, tem a incumbência de ensinar. E eu sinto essa importância de mostrar isso para eles. E todas as vezes que a gente faz esses movimentos, parece que tem um levante espiritual, Thiago, de tudo quanto é maneira, tentando impedir, tentando não deixar acontecer. O pneu fura, a luz acaba. Exatamente. Então, no nome de Jesus, vocês não deixam de orar aí não, porque eu tenho certeza que isso aí vai desencantar e vai desencadear várias igrejas aqui na nossa região de Minas Gerais. Ah, se Deus quiser, cara. Essa visão ela é muito bonita mesmo. Poxa, Doda, muito legal, cara. Então nós estamos nesse momento nós estamos vivendo aí uma transição do Doda de pastor auxiliar para em breve o pastor oficial de uma igreja filha. Sim. Que é chamada igreja filha, né? Que é a igreja... Na verdade começa como point, né? Então, sim, mas... E aí com o passado... Eu não tenho dúvida, sabe, Thiago? Olha a trajetória toda que a gente falou. Eu acredito que Deus tem um projeto muito lindo aqui. Só que tudo que é difícil... Como você disse também, né? Não depende de um, não é do Doda. Não é do Doda. Primeiro tem que vir a direção de Deus e as pessoas têm que abraçar a visão para nascer isso. Eu acho engraçado, Thiago, que às vezes eu até brinquei com o pastor Arthur e eu falo às vezes eu recebo alguns convites. Assim, Doda, vem pra cá, Doda, assume aqui. Nesse meio tempo, até antes, quando eu tava na atitude, sabe, eu tive convite para ser pastor de jovem lá em Patinga, voltar pra minha terra. Tive convite de ser pastor de jovem em Betim. Surge pastor de jovem é sacanagem, né? Cara, gente, nós vamos resolver isso no tatame, combinado? E aí ele vai responder se realmente é sacanagem, pastor de jovem, tá? Mas tipo assim, é porque eu tenho uma pegada. Às vezes nem é por eu digo, Thiago, que eu sou um pastor meio loucão. Loucão assim, eu gosto de aventura, cara. Eu gosto de brincar. E com os meninos aqui, cara, o que me aproxima dos meninos aqui é isso. Eu sou, igual eu falei nisso aqui, eu ainda sou meio moleque, sabe, de algumas coisas. O pastor Arthur, no início, ele até chamava a minha atenção por causa de algumas coisas que às vezes eu cedia. E eu sempre pondero. Mas eu ainda tenho um moleque em mim, que é o que faz os meninos se aproximarem de mim, os adolescentes ter afinidade comigo, sabe, adolescentes e jovens. Então, por isso, quando eu fui indicado no Colégio Batista, eu fui indicado pelo coordenador da convenção porque falaram que eu tinha uma pegada jovem. Falaram assim, o Doda, ele tem uma pegada jovem. Porque a diretora pediu alguém que tivesse uma identidade com pessoas de 10 a 14 anos. Então, tipo assim, aí me indicaram para poder assumir essas aulas, sabe? Então, tipo assim, eu tenho uma identidade com eles, eu gosto. Mas eu não gosto de me titularizar assim como pastor de jovem, pastor de jovens, pastor de idosos. Não, eu creio que eu tenho um chamado para atender crianças, para atender jovens, para atender adultos, sabe? É isso que eu acredito. Então, assim, com esse projeto que você tem, eu vou até dar ideia aqui já do tema do vídeo, tá? É o pastor Doda trazendo almas através do tatame, é isso? Ó, já anota aí, viu? Os editores aí, ó. O tatame foi meu parceirão. Não só foi, como continua sendo, tá? Isso é legal. E hoje o projeto continua existindo. Então você tem o seu lado pastor. Sim. E você tem um lado no projeto. E é um projeto social, né? Tem um projeto social. As pessoas participam desse projeto social a custo zero, vão pro tatame e se estivesse em uma outra escola que fosse, eles estariam pagando, né? Sim. E você está numa região que atende as pessoas carentes e você consegue dar atenção para essas pessoas e ao mesmo tempo você evangeliza essas pessoas, é isso? Sim, sim. Muito Hoje, por exemplo, a gente tem um valor simbólico. A gente no início começou até com um valor zerado. Só que a gente entendeu que as pessoas não davam um determinado Entendi. valor. Não se entregava. Então a gente colocou um valor para poder ter isso, para ter as manutenções. Manutenção do tatame. Mas agora a gente está com um desafio de... Mas ainda assim é um valor bem abaixo do que... Bem abaixo. Hoje a média de um treino, você paga aí 150 no mínimo e 220. Hoje a gente cobra aqui deles R$50. É um valor simbólico mesmo para eles poderem estar treinando com a gente. Até e mesmo assim, eu tava olhando outro dia um outro projeto, e o tatame é muito caro, né? Sim, cada placa de tatame é a média de 90 a R$110 cada placa.
Então, ou seja, você precisa no mínimo aí de umas 10 placas para poder fazer um... Pra No começar caso a do abrir, projeto, né? no caso do projeto você precisa de muito mais. Hoje aqui, se eu não me engano, nós temos 42 placas. E são placas assim que já deve ter nada aí uns... Cara, deve ter uns 18 anos as nossas placas, que é um projeto que o Olimpo teve. E essas placas também, ela tem prazo, né? Então de tempo em tempo você tem que trocar, porque ela vai perdendo ali o amortecimento Absorção dela, no impacto. Então, tipo assim, a gente tem diversos desafios, mas a gente não para nesses desafios. A gente fala, não, nós vamos colocar aqui como alvo e vamos projetar, vamos seguir adiante. E leva a galera pro campeonato. Leva. Nossa galera aí... E já tem aí medalhista. Demais, tem aí? cara. Ah, legal. Eu tenho meu filho que hoje é faixa azul, né? A gente vai ter a oportunidade de fazer um rolinho com ele, você vai me ver batendo nele, tá? Ah, que duvido. Eu tô achando que você vai apanhar dele, mas Apesar tudo de bem. que ele tá muito mais novo, né? Mas a gente vai pelo menos tentar segurar ele, tá? Eu tenho a minha filha também, que hoje compete. E tem vários atletas aí que já ganhou muitas medalhas. E o mestre que é o... Como é o nome dele? Olímpio. Olímpio. Esse mestre Olímpio, ele é cinturão, né? Sul-americano, se não me engano, né? Que você tinha falado. Ele ganhou o cinturão de campeão mineiro, então Campeão mineiro. ele já tem várias E ele vai pra competições. Sul-Americana e tudo mais. Sim, mas já foi campeão brasileiro, campeão mundial. Ele tem muitas. Se você for olhar a quantidade de medalhas que ele tem, são muitas, viu? Muitas medalhas mesmo. E Isso é legal. é um guerreiro, cara. É um Porque a guerreiro. galera pensa sempre assim, porque é um projeto, não tem ninguém preparado. E na verdade não tem. Demais. Tem um cara de ponta competindo. E é top que a gente tem um suporte do Alexandre Batatinha, né? Que é o dono da equipe. Que dá esse suporte todo pra nós, cara. É um cara conhecido mundialmente, né? Então, é um projeto sério. E diariamente a gente está formando isso. Formando atletas, mas também formando pessoas de caráter. A gente diz assim, que não é que todo mundo aqui tem que vir seguir a Cristo. Mas no mínimo o caráter tem que ter. E a gente sente-se responsável de falar do amor de Cristo. E falando do amor de Cristo, não tem como não falar de caráter. Então a gente que forja esses meninos, esses homens, através do caráter. Eu não vou alongar Sim. mais com você, por conta do seu tempo também. Sei que você tem outros compromissos agora. Mas eu quero esse desafio aí da gente filmar e você detalhar o projeto num outro vídeo. Pra gente ter esse parte 2, digamos assim, pra Top. aí conhecer o Olímpio, né, o mestre lá, aí você dá mais detalhes sobre o projeto em si, e aí tiver que desenrolar nisso daí. Top, super combinado. Combinado? Tamo junto. Então, assim, esse foi o nosso episódio com o queridão. Agora fala pra turma o seu nome. Sério? Repita. Claudovir. Não é... Deixa eu responder aqui. Não é Clodovil, viu? É Claudovir. Beleza? Por isso é melhor Doda. Que é o Doda. É o Doda. Que é o Pastor Doda. Já podemos dizer assim, Pastor Doda, obrigado pelo seu Tamo tempo, junto, obrigado Thiago. pela parceria. E seja muito bem-vindo a hora que você quiser, a gente está de porta aberta para te receber aí no... E eu agradeço projeto. pela sua vida, viu? Homem de Tamo Deus, junto. viu? Ó. Tamo junto. Bonita essa tese de você. Não, mas ele exagera, tá vendo? Não pode dar corda. Valeu. Tamo junto, Thiagão.